E se você fosse o personagem de um programa de TV e não soubesse disso? Será que realmente controlamos nossas vidas? Ou estamos de alguma forma sendo monitorados e direcionados? Esse é o enigma que o controle social nos impõe. Seja bem-vindo à nossa investigação sobre como a sociedade molda cada um de nós. E talvez até mais do que imaginamos. Imagine viver em um mundo onde cada escolha, cada passo, cada olhar é cuidadosamente observado e controlado. Não por correntes visíveis, mas por normas invisíveis que moldam nossa realidade sem que percebamos. Controle social. Um conceito presente em nossa vida desde o início da civilização e que se manifesta em praticamente todas as esferas da sociedade. Mas, o que exatamente é o controle social? E qual o papel da psicologia em compreender e explicar esse fenômeno? Controle social é o conjunto de mecanismos, normas e estratégias que regulam o comportamento dos indivíduos em uma sociedade. Às vezes explícito, como as leis, e outras vezes sutil, como normas culturais ou a pressão social. Esse controle nos molda, ditando o que é aceitável, quem pertence e o que deve ser reprimido. Na sociedade contemporânea, ele se torna cada vez mais invisível, sutil e profundo, alcançando aspectos da nossa vida privada e moldando nossas escolhas e percepções. Nossa cultura, as mídias e até as estruturas econômicas têm um papel essencial para manter o comportamento esperado dos indivíduos. De forma que, muitas vezes, estamos seguindo as regras e nem percebemos. Esse controle pode ser formal, quando envolve instituições oficiais que impõem normas, como o sistema de justiça, as políticas públicas e as escolas. E que atua através de leis e punições claras, garantindo que as regras da sociedade sejam seguidas. Já o controle informal age nas entrelinhas, moldando comportamentos através de valores, expectativas sociais e o medo da exclusão. Ambos se combinam e influenciam o comportamento humano, nos mantendo dentro das normas, sem mesmo notarmos. A psicologia desempenha um papel fundamental para compreender o controle social. De um lado, teorias como a de B.F. Skinner propõem que somos controlados por estímulos e recompensas, o comportamento moldado por aquilo que ganha reforço positivo ou negativo. Já experimentos como o de Solomon Asch mostra que muitas vezes ajustamos nossos comportamentos para nos alinharmos ao grupo, mesmo que isso contrarie o que pensamos individualmente. Michel Foucault, por sua vez, sugere que o simples ato de sermos observados já condiciona nossos atos, criando uma conformidade sem necessidade de força. Todos esses aspectos revelam a profundidade com que o controle social se enraiza em nossa psique. Para ilustrar o conceito de controle social de forma prática, escolhemos o filme O Show de Truman. Nele, vemos como o personagem Truman vive uma vida controlada e monitorada em um grande reality show. Desde seus amigos até sua esposa são atores. E tudo ao seu redor foi criado para mantê-lo dentro de um padrão. O Show de Truman traz à tona a questão do controle social em sua forma mais extrema. Um mundo inteiro criado para observar e controlar uma única pessoa, Truman. Ele vive sua vida sem saber que tudo ao seu redor é uma ilusão, um cenário cuidadosamente montado. As pessoas ao seu redor são atores. Cada detalhe de sua rotina é controlado, e sua liberdade é apenas uma ilusão. Esse controle sobre Truman é sutil, mas totalizante, refletindo como a sociedade moderna, com suas normas e vigilância, nos molda sem que sequer percebamos. Esse controle é sutil, mas total. No filme, Truman vive sob vigilância constante, um reflexo direto do conceito de Foucault sobre o panóptico. A ideia de que o simples fato de sermos observados regula nosso comportamento. Assim como Truman, quando acreditamos que estamos sendo vistos, começamos a nos moldar para atender às expectativas dos outros. A vigilância, tanto no filme quanto na realidade, se torna uma poderosa ferramenta de controle. Truman é manipulado sem saber, e o medo do desconhecido mantém ele em sua zona de conforto. O desejo de pertencer e a pressão social levam as pessoas a se conformarem muitas vezes sem questionar.
Estudos psicológicos como o de Solomon Asch revelam que os indivíduos podem aceitar normas do grupo, mesmo sabendo que são incorretas. Esse processo é o que mantém as normas sociais e o status quo. Na sociedade, o controle social se divide em duas formas: o controle formal, que envolve leis, sistemas de justiça e instituições, e o controle informal, representado por valores e expectativas sociais. No Brasil, a psicologia assume um papel ativo na análise crítica do controle social, garantindo que ele seja exercido de forma ética e justa. O Conselho Federal de Psicologia estabelece diretrizes que visam proteger a autonomia, a liberdade e os direitos dos indivíduos, garantindo que o controle social não seja opressivo e nem reforce exclusões. A Constituição de 1988 e políticas públicas, como o Sistema Único de Saúde, SUS, e o Sistema de Assistência Social, são instrumentos formais que regulamentam e protegem o comportamento dos cidadãos, sempre buscando equilibrar o coletivo com a liberdade individual. O controle social nem sempre afeta todos de forma igual. Grupos vulneráveis, como minorias raciais e pessoas em situação de pobreza, frequentemente enfrentam formas mais rígidas e excludentes de controle. No Brasil, o racismo estrutural, a criminalização da pobreza e a discriminação de gênero são exemplos de como o controle social, em vez de promover a igualdade, pode perpetuar desigualdades e preconceitos, reforçando estigmas e perpetuando a marginalização. Políticas públicas inclusivas, como o Bolsa Família, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e programas de cotas, representam esforços para amenizar os efeitos negativos do controle social sobre os grupos vulneráveis. Essas ações buscam equilibrar o campo de oportunidades, promovendo a inclusão e a justiça social. O controle social é essencial para o equilíbrio da sociedade, mas precisa ser sempre avaliado para evitar que se torne opressivo. A psicologia atua como um regulador ético, ajudando a sociedade a entender seus efeitos e promover uma sociedade mais justa e inclusiva. Quando Truman descobre a verdade sobre sua vida controlada, ele escolhe enfrentar o desconhecido e buscar sua própria liberdade. Assim como ele, cada um de nós pode refletir sobre o que nos controla e decidir buscar um caminho mais autêntico. O controle social, embora necessário, não deve nos impedir de explorar quem realmente somos. A liberdade, afinal, começa na mente. O controle social pode moldar, mas cabe a nós, enquanto sociedade, definir os limites. Que possamos construir uma realidade em que o respeito, a justiça e a liberdade sejam as verdadeiras guias, para que cada indivíduo possa viver sua própria verdade. Em um mundo que nos observa e nos guia, a autonomia é o ato de escolher conscientemente o nosso caminho. Que possamos todos, como Truman, perceber as barreiras invisíveis ao nosso redor e, corajosamente, buscar a verdade. Vamos refletir sobre nossos controles, buscar a nossa própria saída. Só assim nos tornamos verdadeiramente livres.